Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com mais um Viver Bem em Cristo. Recebendo conosco sempre aqui, às segundas-feiras, o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que vem nos falar sobre Deus, a palavra de Deus, trazendo uma edificação espiritual para nós e nos ajudando aí a viver um pouco melhor nessa vida tão conturbada, não é, Pastor Sérgio? Tudo bem? Boa noite a todos os telespectadores, boa noite a todos aí que nos assistem, né? E que neste programa desta noite, assim, possamos tratar aqueles assuntos que vão cooperar para todos nós equacionar nossas dificuldades, nossos problemas que estamos passando, porque a palavra de Deus ela é rica em conselhos para que a gente possa nos livrar das adversidades que estamos enfrentando. Bem, pastor, ao longo da história a gente vê que muitos períodos de muita dor e muito sofrimento houveram desde os antigos tempos e hoje isso não é diferente. Só que hoje as coisas mudaram de certa forma para uma profundidade onde os sofrimentos da alma, os sofrimentos emocionais estão muito prevalentes, não só as dores físicas que já se conseguiu, digamos assim, evitar através das descobertas da ciência, mas as dores da alma, que podem ser em grau leve, moderado ou severo até, e muitas vezes levando até a morte. E lá no livro de Lucas, no capítulo 21, versículo 24, fala sobre o princípio das dores. E depois também tem uma passagem no livro de Daniel, onde ele fala a respeito de um sonho que ele teve. E de certa forma eu creio que talvez essas passagens estejam linkadas, digamos, princípio, e o atual e ao que vem por aí, que esse sonho de Daniel na época tinha talvez um significado, mas hoje ele pode ser algo bem contextual, bem atual. O que o senhor acha? O senhor pode nos falar um pouquinho sobre isso? Sim, o profeta Daniel Deus usou muito ele para revelar ao mundo tudo que é escatológico praticamente. É um livro profético, escatológico, que fala do final dos tempos. Especialmente do final dos tempos. Momento esse que é o final dos tempos? É o final da sexta dispensação a qual estamos vivendo, que é a Era da Graça. Nós estamos no finzinho da Era da Graça. Então, o que acontece no fim desses 6.000 anos, na sexta dispensação? O que acontece é o encerramento com o início da sétima dispensação. Então vai se encerrar a Era da Graça, onde Deus vai determinar o destino de muitas vidas. Quem vai ser chamado para vencedores vai ser arrebatado, sendo que os mortos vão ressuscitar, que morreram em Cristo, Os que morreram em Cristo vão ressuscitar para o julgamento. Vão para as bodas, para a sétima dispensação, ou vão para as trevas exteriores terminar a purificação de suas almas, que vai durar 1000 anos essa dispensação milenar, que é concomitante com as trevas exteriores. Então, o que Daniel falou e o que Lucas 21 fala, que nós chegamos bem próximo do encerramento da Era da Graça. Estamos findando ela. E o que Jesus falou? Como seria o mundo nesse final de era? Que a iniquidade iria se multiplicar tremendamente. Que a ciência ia se desenvolver tremendamente. O próprio Daniel falou isso também, em seu livro profético. Estamos vivendo exatamente o que foi profetizado há 2.000 anos atrás. Sendo que Daniel é 3.000 anos atrás. Muito antes da própria vinda de Jesus Cristo. Sim. E
não tem assim, olha, se a gente lê o livro de Daniel e vê o que está acontecendo hoje, até o capítulo 7 por aí, a gente pode perceber assim que está se cumprindo todas as coisas cabalmente, sem nenhum erro. Tudo como foi falado naquele livro. E não só naquele livro, muitos outros livros da Bíblia também falam a mesma coisa, como o livro de Zacarias, o profeta. Então, a maioria das pessoas que vivem no mundo estão enfrentando cada vez mais dificuldades para viver, sim. A tensão aumenta, sim. A competição aumenta. As dificuldades de sobrevivência aumentam. O desemprego aumenta. O amor se esfria. Tudo está ficando frio e gelado nesse mundo, né? Não há mais aquele calor humano. O Brasil ainda é um país muito privilegiado, porque aqui ainda tem um pouquinho dessas coisas que o mundo já perdeu, né? E nós vamos enfrentar agora aquilo que foi profetizado, que é o clímax das eras. O Senhor está encerrando uma dispensação e isso é muito significativo para toda a humanidade. Veja que a igreja do Senhor, Jesus Cristo, que está na Terra há 2000 anos, ela não consegue impactar essa sociedade contemporânea. Por quê? Porque há um consenso de mente, de memória, né, que foi produzido isso, foi manipulado isso, para as pessoas desprezar Deus. É algo que talvez foi se enraizando cada vez mais e aquilo que nós falamos no outro programa acabou se tornando algo comum, coloquial, digamos assim, né? Esse Arcaico, tipo de arcaico. ultrapassado. É verdade, Então, quando você fala em Jesus no primeiro mundo, eles dão risada de você. Eles escarnecem, eles não acreditam, não têm a menor fé mais nisso aí. Hoje, se você pregar no primeiro mundo o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é fracasso total. Não tem. O Brasil já está difícil. O lugar mais incrédulo do Brasil é o Rio Grande do Sul. Sério? Você vai a São Paulo para cima ali, Santa Catarina, São Paulo para cima, melhora, a fé ainda existe nas pessoas, em Cristo. Pois é, algumas pessoas poderiam dizer, não, porque o Nordeste, por exemplo, né, tem mais fé, porque há uma pobreza maior e quem busca Deus são pessoas pobres, carentes, enfim, necessitadas. Mas aí voltamos um pouco para baixo, né? São Paulo ali é a capital, uma das capitais do mundo, onde há maior desenvolvimento e então, a igreja do Senhor Jesus Cristo é forte em São Paulo também? O senhor que viveu lá, né, muitos anos? Sim, a facilidade, a abertura do povo é outra coisa. Você fala de Cristo, é difícil uma pessoa não ter algum conhecimento da Bíblia. É muito difícil você encontrar uma pessoa que já não esteve na igreja ou que está desviada, mas que conhece Jesus, é salva. Ele não tem aquela barreira para pregar. Você conversa abertamente com as pessoas sobre Cristo, sobre Deus, e aquilo é natural para eles. Aqui no Rio Grande do Sul, devido à cultura europeia que predomina aqui, é muito difícil hoje você falar de Jesus e as pessoas se fecham. Elas levantam a barreira imediatamente, porque acham que isso é só para gente pobre e burra, né? Quer dizer, salvação divina. Aqui no Sul, no Rio Grande do Sul, são 31 anos que eu trabalho, o consenso, não de todos, claro, mas no geral, eles acham que a fé é para burro e para pobre. Pessoas que não têm, que não são letradas, né? Pessoas que são assim, humildes e simples em sua condição social. E eu não vejo dessa forma, nunca vi dessa forma, entende? Então, a gente tem essas barreiras, infelizmente aqui, e isso cresce assustadoramente. Devido a essa influência da mídia, dessa cultura global que está chegando para os corações, o nível de suicídio aumenta cada vez mais, né? É horrível. Hoje nós estamos no Setembro Amarelo, né?
E hoje ainda eu falei sobre isso num programa aqui, porque o suicídio é algo espiritual, ele não tem raiz natural, Sim. né? Fosse natural, teria medicamentos também, que muitas vezes realmente ajudam, né? Mas não é o que determina, eu creio, na verdade, né? Esse desfecho final. E condições financeiras boas, enfim, até uma família estável, não são garantias, não é? Então, isso é realmente uma condição espiritual, não é? E aqui no sul, assim, as pessoas, assim, quando tu prega o evangelho, eles não recebem como aquilo que é inteiro e como Jesus coloca, eles moldam para ficar de acordo com o que eles querem, Sim, né? sim. Eles rasgam algumas páginas da Bíblia para viver em comum acordo com Deus, né? Aí pega a Bíblia, essa eu gostei, essa aqui eu não gostei, É, rasga e vai por fora. infelizmente. Bem, pastor, o senhor falou que nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma cultura europeia fortemente arraigada, e no próximo bloco eu gostaria de lhe perguntar sobre o porquê disso, não é? Por que essa cultura europeia nos transmite esse jeito de ser, né, que eu creio que vem de geração em geração. Mas a gente volta daqui a pouquinho com você no nosso Viver Bem. Viver Bem. Estamos de volta e o pastor Sérgio nos falava há pouco da questão de o Rio Grande do Sul ser um dos estados do Brasil de mais dificuldade em se falar da palavra de Deus, em aceitar ou talvez compreender, né, as questões que Deus nos coloca, nos traz através dos seus ensinamentos. E o pastor falou sobre a questão de termos aqui uma forte influência europeia, né, dos imigrantes europeus. Isso faz sentido de que forma, pastor? Por que esta cultura europeia tem esta dificuldade? Sim, veja bem, é primeiro mundo, o maior nível intelectual está ali, né? Então, quanto mais desenvolvido naturalmente uma alma mais difícil de aceitar a fé, porque a fé é loucura, né? A fé é simplista, mexe com simplicidade, com humildade, e todos recebem os benefícios de Deus pela fé. Você não tem que fazer cálculos matemáticos, ter diplomas, PhD, especialização para receber Deus. Qualquer pessoa que não sabe nem assinar o nome pode ser tão espiritual quanto qualquer um que tem uma vida desenvolvida na parte educacional. Exatamente, mas quando o senhor fala quem tem fé recebe os benefícios de Deus, a primeira coisa que as pessoas pensam são nos benefícios naturais, materiais, o que não tem nada a ver com o espírito e a alma, porque muitas pessoas estão muito bem em sua alma e outros que estão bem materialmente não estão assim tão bem nas suas almas, né? E a cultura gaúcha, por si só, ela se mostra independente de qualquer pessoa ou qualquer entidade divina, porque eles são fortes e corajosos por tradição. Orgulho de ser gaúcho. Orgulho de ser gaúcho. Então tudo coopera, porque essa miscigenação de etnia fez com que formasse esse bloco de dureza de coração aqui, né? E então eu vejo assim, claro que Deus pode romper, como está rompendo em muitas vidas, em muitas famílias. Eu vejo isso, milagres acontecer, coisas que eu nunca esperei que ia ter resultado de conversão, já vi acontecer, porque Deus tem poder para convencer as pessoas a se converterem a Ele. Então não existe homem difícil para Deus, existe escolha divina que recaiu sobre aquela pessoa e vai vir, de qualquer jeito ele vai vir, né? Por exemplo, eu era uma pessoa muito orgulhosa, né? E achava que Deus era só para mulher e pessoas fracas, né? Eu tinha esse pensamento.
Então, como eu era Até um levaram homem. uma puxada de tapete. Aí Deus fez uma coisinha de nada na minha vida, né? Foi lá, tirou a metade do estômago da. Pronto, eu me converti, né? A gente Então, pensa que é, mas então não é. aquele monte de orgulho caiu por terra, porque eu vi que não era nada, Verdade. né? Pastor, e ao mesmo tempo, né, eu penso que essas pessoas com muita cultura, muita inteligência, seria até mais inteligente que fossem buscar as respostas, né? Ou por querer descobrir, né, como os grandes cientistas foram atrás e acabaram tendo tantas grandes descobertas, né? Buscar para compreender pelo menos e aí verificar se é ou não é, se funciona ou não funciona, né? Então isso de certa forma meio paradoxal, não é? Achar que é coisa antiga, né? Muitos não compreendem, por exemplo, realmente que a Bíblia é um livro diferente dos outros, né? A consideram um livro antigo, um livro de histórias, e é difícil, né, dizer que é um livro atual e que é um livro diferente no sentido de trazer para a gente um outro ganho que não somente o ganho cultural, não é? Sim. E tudo isso aí são contribuições assim culturais, né? Por exemplo, na cabeça de uma pessoa culta, culturalmente desenvolvida, para ele a ciência e a tecnologia é o carro-chefe que explica todas as coisas, né? Explica por que o ovo não tem a pele, né? Todas essas coisas. E na verdade, a ciência e a tecnologia só existe para gerar mais conforto, saúde, segurança para as pessoas. Só que isso aí está tudo tá ao contrário. Cada vez que os níveis tecnológicos crescem, o homem fica mais infeliz. Por quê? Porque as descobertas são usadas para manipular povo e massas, e não para beneficiar as massas. Então quem descobre lá uma coisa fantástica, lá, ele usa para o mal. Né? E essas coisas fantásticas não são acessíveis a todas as pessoas, enquanto Deus é acessível a todos. É né? acessível, é aberto. Deus é tecnológico, é científico, é tudo. É o conhecimento. É a saúde, ele tem tudo. Né? Sim. Eu nunca tive paz na minha vida antes de Jesus, nunca tive. Hoje eu tenho. O mundo está desabando, eu tenho muitos compromissos e eu acho que se eu tivesse uma cabeça de 15, 20 anos atrás, eu ia morrer hoje. Né? Mas não, eu me renovo. No outro dia eu estou pronto de novo para mais uma batalha. Né? E às vezes eu fico pensando, às vezes eu pego um jovem para me acompanhar, ele não aguenta metade que eu aguento. Entende? Eu creio nisso, lhe conhecendo um pouquinho. Então Deus dá até assim, resistência física, sustentação física para gente, coisa intelectual, psicológica, tudo ele dá. É uma energia, né? Como nós falamos numa outra semana, né? Uma energia poderosa que transforma, renova, muda. A gente só tem que praticar, buscar, porque ele está acessível, pode transformar. Eu sei do que o senhor fala porque eu já consegui ter várias dessas experiências ao longo dessa minha vida de conhecimento, né, da palavra de Deus, essa vida onde a gente busca mais intimidade com Deus, e eu costumo nos piores momentos, né, pensar nada melhor que um dia após o outro, porque no outro dia tudo pode novamente estar transformado, diferente, mas a gente é muito imediatista, às vezes quer resolver tudo logo, não quer passar por aquele sofrimento, quer alguma solução, né, natural do mundo, quando na verdade essa solução está dentro de nós, né, que é o que importa, é o nosso bem-estar, a paz, né, a alegria de viver. Com certeza. Sempre que me acontece algo ruim durante um dia assim, eu já procuro saber qual o bem que Deus vai produzir e a coisa boa que está para surgir. Sim, sim.
Eu não Olha, olho a então, coisa ruim, eu olho as sim, consequências daquilo que aconteceu. sim. O que vai ser coisa para beneficiar ou a mim ou a outros, entende? Talvez daí provenha aquele ditado que diz que mais tem Deus a dar do que o diabo a tirar, né? Talvez Exatamente. tenha alguma raiz aí. É bem isso aí, né. Bem, pastor, nós já estamos chegando quase ao final do nosso programa e eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aqui para quem nos assiste, né? Nesse sentido de talvez algo que pudesse motivá-los a conhecer melhor a Bíblia, conhecer melhor este livro, né? E perceber, talvez, né, o quanto ele é muito mais daquilo que imaginamos. Eu deixaria uma frase que é muito importante e que eu tenho pensado nessa frase, porque eu li num livro há muitos anos atrás, só não me lembro o autor quem é, se foi Santo Agostinho ou Tertuliano, não me lembro, foi um desses aí do passado, mas uma frase muito sábia e que nós devemos prestar atenção e refletir para terminar esses dogmas que tem no nosso coração de resistir a Deus, às vezes, e não mostrar para as pessoas que, né, achamos que o cristianismo vai nos prejudicar. Muitas pessoas pensam. Então, essa frase eu sempre tenho ela como lema, né? No essencial, temos que ter unidade com todos. Então, olha, é uma boa frase, né? E a No, unidade. temos que ter unidade com todos. No não essencial, diversidade. No Olha, não essencial. Agora, em tudo, caridade. olha, realmente é bem profundo isso. É. Se a gente começar a pensar e refletir, é algo que diz tudo, na verdade, né? Amém. Deus abençoe Bem, a todos e pastor, uma a boa gente noite. poderia ficar conversando aqui por horas, não é? Sempre é muito bom e nos traz assim bastante paz, bastante alento, esperança, compreender, não é, quem nós somos também e como, por que nós somos assim ou diferente, não é? Então, muito obrigada por estar Eu que conosco agradeço. e nós estaremos aqui novamente na próxima semana, se Deus quiser, com o nosso Viver Bem em Cristo. Até lá! Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Viver bem.